Todos nós, creio que sabemos que ao vivermos uma vida, deixamos um legado, seja ele qual seja. Um legado é aquilo que qualquer pessoa deixa para trás, não é? É a consequência daquilo que vai fazendo durante a vida. Se formos ao dicionário, é mais ou menos isso que diz, o que é o legado. O legado pode também ter como é que se diz? Uma outra designação, que pode ser um testemunho. Qual é o testemunho que tu deixas? O teu legado é o teu testemunho. E eu gosto muito da palavra legado, porque eu acho que todos nós, para além do testemunho que temos que ter em Cristo, pelo menos aqueles que declaram e confessam o nome de Jesus, temos que ter essa responsabilidade de ter um testemunho de Cristo na nossa vida. Temos que deixar um legado. E essa é uma responsabilidade de todo o Filho de Deus. E mesmo aqueles que não são filhos de Deus deixam um legado. Todo o homem vivente, toda aquela pessoa que vive, deixa um legado, deixa um passado, deixa uma história, deixa um trajeto feito, deixa algo para alguém. E a maior parte de nós, como sabemos, as pessoas, a maior parte do mundo vive a querer deixar um legado que consiste em bens, que consiste numa história escrita, numa história de realizações pessoais, de bens adquiridos, de riquezas acumuladas, de fama adquirida. Esse é o legado que a maior parte da sociedade se preocupa em deixar quando parte desta terra. Estou certo ou estou errado? Obrigado, Renato. Pelo menos tenho uma pessoa que concorda comigo. Mas, enfim, mesmo aqueles que não concordam comigo, eu creio que é uma realidade, porque aquilo é o que a gente vê, não é? E quando tu abres a televisão e vês as notícias e perguntas-te porque é que estas pessoas que quanto mais têm, mais querem, quanto mais fama têm, mais querem, quanto mais êxitos obtêm, mais querem. Enfim, é a sede que têm do seu ego de poder deixar um legado para trás para aqueles que vêm, mas deixar o seu nome, a sua marca. Mas nós, os filhos de Deus, temos que saber também que temos que deixar um legado. E eu quero tocar nesta manhã, principalmente, o legado não abrange só, especificamente, uma área da nossa vida, mas eu quero focar uma área muito melindrosa da nossa vida e do nosso ministério, se bem que ela é abrangente a todas as áreas. E é o legado que nós, ao desenvolver, vamos a perceber-nos onde é que eu quero chegar. Não quero ir já lá diretamente. Diz a palavra de Deus em Romanos capítulo 3, verso 23 e 24, se pudermos pôr no quadro, diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus e sendo justificados gratuitamente por graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Significa dizer que todos nós, todo o ser humano, todo, sem exceção, carece da graça de Deus para se salvar, mediante a redenção que há no sangue de Cristo Jesus. Todos nascem na mesma condição. Todos. Não há um. Não é aquele que nasce na casa porque os pais são pastores, ou porque são ricos, ou porque são reis, ou porque são isto. Não, todos nascem na mesma condição. Todos nascemos na mesma condição. Porque esse é o decreto que foi decretado assim desde Adão. Então, desde essa altura, todos nós fomos destinados a nascer da mesma forma. E depois em Romanos 8,14 diz: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E esse deve ser um objetivo de todos aqueles que, sabendo que são destituídos da glória de Deus, tendo nós o conhecimento que somos, sem nós querermos, porque ninguém, quando nasce, quer coisa nenhuma. Eu, quando nasci, não me perguntaram o que é que eu queria. Eu não tinha capacidade de raciocinar e de escolher o que é que eu queria. Mas já nasci destituído da glória de Deus, porque assim diz a palavra do Senhor. Então, mas a palavra de Deus diz que posso ser justificado gratuitamente pela sua graça. E isto então dá-me uma oportunidade. Eu nasci com uma condenação,
nasci na condenação, que vem dos meus antepassados, esta é a minha realidade, essa é a tua realidade, essa é a realidade do mundo inteiro, mas diz a palavra de Deus que por meio da graça que há em Jesus Cristo, por meio do derramamento do seu sangue, daquele sacrifício, então nós temos essa oportunidade. Por acaso eu vou falar nos estafetas, aquele deve ser o primeiro que vai a correr. Nem de propósito, mas eu não vi ele levar como é que chama aquilo? O testemunho na mão. É curioso que nunca aprendemos a estar na sala de culto. Quanto mais tempo, pior. Como é que... Bom, vamos seguir com a mensagem. É melhor. Não nos vamos distrair com estas coisas. É bom que não nos distraímos com estas coisas. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então quer dizer que temos uma oportunidade. E esse é o testemunho. E esse é o legado que Cristo nos dá. Ele morreu, mas deixou um legado. Para quem? Para toda a humanidade. Para mim? Para o outro? Para aquele? Não, para ti, para mim, para todos nós. Por consequência disso, todos aqueles que são guiados pelo Espírito ou que recebem a Cristo e pela fé, confessam o seu nome e creem no coração, são os filhos de Deus, têm a responsabilidade também de deixar não te esqueças desta palavra, um legado. Principalmente tu que és pai, tu que és mãe, tu que ainda não és pai, ainda não és mãe, mas tens perspectivas de o ser, que Deus te dê a graça e esse privilégio. Nunca te esqueças que tens a responsabilidade de deixar um legado. Então começa já a abrir uma conta bancária. Porque isso é o mais importante que tu tens que deixar aos teus filhos. É uma conta bancária. Não é, pois não, Pastor Nato? Claro que não. Claro que não. Vamos ver mais à frente. Sabem porquê? Porque quando nós nascemos sem oportunidade de escolha, ninguém nos ensina que nascemos na condenação. Tu lembras-te? Algum de nós se lembra? Eu não me lembro. Eu também não nasci num lar evangélico. Eu nasci num lar católico. Mas os católicos também confessam a condenação e a salvação. Eu não me lembro que algum dia com 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 anos, que alguém da minha família me dissesse: tu nasceste na condenação. Tu tens que ser salvo. Eu não me lembro. Não nos é ensinado isso. É-nos ensinado isso? Claro que não. Por isso, provavelmente, é que hoje muitos de nós olham para mim como se eu fosse uma aberração aqui em cima. E como se aquilo que eu estivesse a dizer seja proveniente de alguma estratosfera muito distante daí, ou proveniente de algum dos livros desses de histórias da carochinha. Provavelmente é por isso que muitos de nós, quando ouvem falar em Jesus Cristo, em salvação e em condenação, sentem uma repulsa e uma indignação e uma rejeição que não conseguem entender. Claro, porque nunca nos foi incutido isso. O que é que nos foi incutido? Viva a tua vida, aproveita a vida, arranja um bom emprego, estuda, arranja um bom salário, constitui a tua família. Não te deixes enganar. Se alguém te pisar, não permitas. Foram os ensinamentos que nos deram. Sim, com boas condutas também. Não te portes mal. Sê obediente aos teus professores. Sê obediente aos mais velhos. Sim, também.
Mas ninguém nos ensinou, ninguém nos explicou de onde é que nós tínhamos vindo, qual era a nossa condição e o que é que necessitávamos de fazer. Ninguém nos passou esse legado. Não houve legado. E o curioso é que hoje em dia, na nossa igreja, e na Igreja Universal, não só na nossa igreja ICCM, na Igreja Universal, há muitos fiéis, muitos crentes, muitos cristãos que não estão a deixar esse legado aos filhos. E isso é extremamente preocupante, dramático. Estão a passar aos filhos uma informação errada. Ou melhor, não lhes estão a passar a informação que deviam, e o que é que isso faz? Com que eles absorvam toda a outra informação que é contrária à realidade da existência da sua vida. Porque eles não sabem que lhes espera uma condenação eterna. Que era o mesmo que me esperava a mim se eu não tenho vindo e tido o privilégio de ter um dia alguém que me apresentou a Cristo. Mas não foram aqueles que provavelmente teriam que o ter feito. Por isso a minha preocupação, e eu disse há pouco que vou tocar num assunto que é de certa maneira melindroso, que toca entre pais e filhos, porque todos nós temos telhados de vidro, principalmente aqueles que têm filhos. E eu tenho filhos, significa dizer que eu olho para cima e o meu telhado é de vidro também. E eles estão aqui presentes. E estão aqui pais que têm filhos presentes. E há pessoas que nos estão a ouvir ou vão ouvir e que têm filhos que estão a ouvir. Que legado é que nós estamos a deixar aos nossos filhos? Quais as diretrizes, quais os objetivos, qual é a nossa preocupação como filhos de Deus em passar, qual a mensagem que estamos a passar, ou pelo menos qual é a mensagem que estamos a vetar aos nossos filhos? Estamos a fazer algo? Ou pura e simplesmente baixamos os braços e deixamos aquilo que é costume dizer, é a vida deles. Eles é que decidem. É o discurso mais derrotista que se pode ouvir de um pai e de uma mãe. É a vida deles, eles que decidam. É o discurso mais fracassado como pai e como mãe, aquele que não luta pelos seus próprios filhos. Se tu vires os programas dos animais na televisão, tu vês como os animais lutam até à morte para defender os seus filhos. E na igreja, muitas vezes vemos os nossos filhos a caminhar para um sentido errado. Não fazemos nada, nem pedimos ajuda para que nos ajudem a fazer algo. É dramático. Por isso eu disse, é um assunto delicado. Mas eu peço ao Senhor que me dê a coragem de falar nele. Porque eu pertenço a este grupo de irmãos, eu pertenço a esta família. Eu pertenço, e os teus telhados são os meus telhados. A tua preocupação tem que ser a minha preocupação. Se a minha preocupação não é a tua preocupação, já é outro problema. Mas a minha preocupação, a tua preocupação deve ser a minha preocupação. Porque ninguém nos ensina acerca disso quando nascemos. Então vamos aprendendo aquilo que vamos aprendendo. Quando eu era criança, uma das primeiras coisas que os meus pais me tentaram ensinar, sabes o que é que foi? Algo prático, algo que é útil. Não é nada de mal. A nadar. Quem é que foi que os pais ou alguém conhecido da família não tentou logo, olha, rapaz, tens que aprender a nadar? Quantos? A mim foi das primeiras coisas. Eu ia para a praia, tens que aprender a nadar. Para quê? Para não me afogar. É normal. E para quê que nos queriam ensinar a nadar? Sim, porque a gente, agora não. Os nossos filhos agora não vão à praia assim de qualquer maneira sozinhos. Eu ia para a praia sozinho e os meus pais não sabiam onde é que eu andava. Eu não devia dizer isto, que eles estão aqui. Pois, pô, eu nem devia dizer isto à frente dos meus filhos, mas pronto.
mas eles também já estão noutra idade. Eu ia. Por 2 vezes ia-me afogando. Às vezes testemunho e digo que isso foi a mão de Deus hoje. Estou aqui hoje porque a mão de Deus esteve aí. Não sei como é que vinha ao de cima. Sinceramente não sei. Por 2 vezes. Houve várias coisas, várias situações na minha vida. Mas pronto, isto é uma história pessoal minha. É uma das primeiras coisas que nos tentam ensinar. Eu era miúdo, já ia não sei para onde, lá para nadar. Não sabia nadar, olha, ia morrendo. Mas para quê? Para que nós possamos enfrentar essa realidade, porque um dia que vayamos e sejamos confrontados sem pé, onde fiquemos num sítio onde não tenhamos pé, possamos salvar-nos. Da mesma maneira, temos que ser com os nossos filhos em Deus. Temos que os preparar. Temos que lhes ensinar. Temos que os preparar porque os mares são revoltosos. E os filhos não estão preparados. Muitos dos nossos filhos não estão preparados para nadar. E sem Cristo na sua vida, vão estar à mercê das marés contrárias. Vão ficar sem pé muitas vezes. E é uma preocupação e é uma responsabilidade nossa como pais ensiná-los a nadar neste mundo. E como é que vamos ensiná-los a nadar neste mundo? É colocá-los nas mãos de Cristo, ensiná-los a andar nas mãos de Cristo, ensiná-los a servir a Cristo. É a maneira mais sábia de ensinar-lhes a nadar neste mundo. Não há outra forma de nadar melhor neste mundo. E esse é o legado que temos que lhes deixar. Não há outro legado. Muitos tentam deixar legados profissionais. É importante ensinarmos uma profissão aos nossos filhos. Claro que é. É importante. As mães, por exemplo, tratam de ensinar as filhas. Normalmente, as mães é dadas a ensinar as filhas a cozinhar. Importantíssimo. Os pais gostam muito de ensinar os filhos a andar de bicicleta, primeiro com as rodinhas, depois sem as rodinhas. É importante. Todas essas coisas são importantes, fazem parte da criação, do crescimento dos filhos. Mas eles têm que crescer com uma base e um fundamento de Cristo nas suas vidas. Porque no momento da decisão, pode ser que eles sejam confrontados com o mar agitado e não vão ter capacidade de nadar, porque nunca aprenderam. E vai ser complicado. E todos nós temos essa responsabilidade, não nos focando agora somente de pais para filhos, mas de pessoas para pessoas, de irmãos para irmãos. Tu que conheces a Cristo tens a responsabilidade de ensinar a pessoa que está ao teu lado. Tu que conheces a Cristo e provavelmente podes até nem ter filhos. Deus ainda não te deu essa graça, pode ser que ainda venha a dar. Tens que aprender, ou deves aprender a ensinar outros a servir ao Senhor. Todos têm receio à morte e aquilo que nos ensinam é viver a vida o melhor possível porque a morte é certa. O pastor Ramon Ubilhos falou nisso aqui no congresso, não é? Acerca da morte e da vida. Que ele tinha a certeza era da vida e não da morte. Porque alguém chegou ao pé dele e disse: não, eu tenho a certeza da morte. Olha, eu tenho a certeza da vida. Porque ele tem a Cristo. E quando uma pessoa tem a Cristo, tem a certeza da vida. E o discurso mais fatalista é quando alguém diz: a certeza que temos é a da morte. Ok, muitas vezes dizemos isso da boca para fora por dizer. Mas quando o dizemos já com um sentimento angustiante, com um sentimento de derrota e que o sentimos, na verdade, de fracasso, então isso é que é grave. Porque aquilo que temos que dizer é que a certeza que temos, se Cristo está em nós, é a certeza da vida. Porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Devemos preparar os nossos filhos, porque eles vão ser confrontados com uma realidade. E a realidade que eles vão ser confrontados, uma delas é a principal, a realidade da sua própria existência.
Vai haver um momento em que o pai não vai estar, a mãe não vai estar, não vai estar. É a existência deles. Existência. Sabes, em diversas culturas diferentes, tratam de criar a família e os filhos de formas diferentes. Não estou contra. Mas muitas vezes, neste ministério, ao longo dos anos, tenho observado que há formatos de familiares que não são mais adequados. Mas não julgo, não critico, observo, analiso. Estou de acordo, não estou de acordo, fica comigo. O resultado se verá mais à frente. E, em alguns casos, o resultado vê-se mais à frente. Normalmente é sempre mais à frente, o resultado nunca é imediato. Porque a palavra de Deus diz que aquilo que semeares só vais ver na altura da colheita. Quando vais colher é que tu vais ver o resultado. Portanto, atenção no formato, a forma como preparamos, educamos os nossos filhos no ministério. Quando eu digo no ministério, é em Cristo, não é na Remar. Porque eu já vivenciei muitas situações em que as pessoas limitam-se a viver segundo os padrões da Remar, educam os filhos segundo as regras e os padrões da Remar. Os filhos comportam-se de acordo ou se o pastor está ou se o pastor não está, porque quando está é de uma maneira, quando não está é de outra. Errado! É um engano! Isso não é educar os filhos de acordo aos princípios de Deus. Isso é educar os filhos de acordo ao princípio carnal. Temos que ser como temos que ser. Ou entendemos que as coisas são de uma maneira e fazemos-las de uma maneira, estando ou não estando, ou não as fazemos e dizemos, não concordo, ok. Porque isso faz toda a diferença. Porque o legado que vamos deixar nessas crianças, nesses filhos, sejam eles mais jovens ou menos jovens, qual é que vai ser? Vão continuar na sua vida a fazer as coisas de acordo a quem está e a quem não está. E isso não é ser real. Isso não é estar de acordo à sua própria existência. São cópias. Não ensinemos os nossos filhos a serem cópias falsas. Ensinemo-los a respeitar todas as pessoas e a estar como têm que estar. Estando A, estando B ou estando C. Ou não estando ninguém. Porque esta é a forma de estar, é a forma correta, porque entendemos que esta é a forma correta. E se não entendemos que a forma não é correta, dizemos, não entendo esta forma porque não é correta. Ok, vamos debatê-la porque somos todos filhos de Deus e entendemos-nos todos. Falamos todos a mesma linguagem, que é a linguagem de Cristo. Amém? Que é a linguagem do amor, do perdão, da compreensão. Só podemos ensinar aquilo que nos ensinaram a nós. E só poderemos ensinar aquilo que sabemos. Tu só podes passar a alguém aquilo que tu tens para passar. Se não o tens, adquire-o. Essa deve ser uma preocupação. Quando eu não tenho argumentos, ferramentas para tratar das coisas que eu tenho de tratar minhas pessoais, da minha família, eu busco a quem tenho que buscar para comprar essas ferramentas. Comprar sem ouro, sem dinheiro, grátis, porque o que vem de Deus é grátis. E os servos de Deus não vendem, dão de graça porque de graça receberam. Mas há muitas pessoas que se refugiam em si mesmas, como que sabem tudo, detentoras de toda a sabedoria, e ademais, fecham-se num círculo que ali ninguém entra. Enfim, são opções.
Não creio que seja as melhores opções, porque ninguém está totalmente preparado para poder deixar um legado sem poder cometer erros. Cometemos erros todos, sem exceção. Mas o dia que eles tiverem que ser confrontados com a sua própria existência, assim como tu e eu, nós que somos pais, e mesmo aqueles que não são pais, um dia fomos confrontados com a nossa própria existência. E um dia Cristo confrontou-me com a minha própria existência. Não sei quantos estão aqui que já um dia foram confrontados com a sua própria existência. Eu já fui confrontado com a minha própria existência e tive que me quebrantar. E de vez em quando ainda tenho que me quebrantar e de vez em quando não consigo, não, porque a minha existência muitas vezes sinto-me um fracasso. Sinto-me impotente, sinto-me incapaz, insuficiente. E sei que é a graça de Deus que tem que estar sobre a minha vida para poder continuar a caminhar e a fazer o que tenho que fazer, já seja comigo pessoalmente, com as pessoas que me rodeiam, com a minha família, com tudo. Tudo o que tem a ver com o ministério. Tudo. Porque isto é a nossa vida. A não ser que haja alguém que perspective uma outra vida fora daqui. A mim não me admira nada, também é possível. Costuma dizer o povo, desde que viu um porco andar de bicicleta, pessoas que estão de passagem, chamam-se os, como é que é, daqueles que vão de avião e depois fazem, estão em escala. Há pessoas em escala no ministério. Uns estão em escala por um mês, outros estão em escala por 3 meses, outros estão em escala por um ano, outros vão adiando o voo, começam a adiar o voo. Bem, não vou neste voo, se calhar vou no próximo voo. Outros vão no voo daí a um ano, não sabemos. Qual é o legado que nós estamos a querer deixar? Qual é o testemunho que fica por trás de nós? É o testemunho do vai e vem? É o testemunho do estou? É bom, mas não foi? Qual é o legado? Que importância damos nós à palavra de Deus? Que importância damos nós a Cristo? Que importância damos nós às nossas confissões a Cristo? Que importância damos nós àquilo que foram as nossas confissões e promessas diante de Deus? Senhor, eu e a minha casa te serviremos todos os dias da nossa vida. Quantos aqui um dia já disseram isso? Quantos? Levanta lá a mão. Não foram muitos. Mas olha, os que disseram, pois, muita atenção. Muita atenção. Mais vale que não votes do que votes e não cumpras. Não é uma coisa assustadora, mas é um conselho da parte de Deus. É Deus que diz. Mais vale que não digas que vais fazer e depois não fazes do que... se não tens intenção ou não tens a certeza de fazer, não digas nada. Para já. Só ensinamos aquilo que aprendemos e aquilo que temos. Só podemos dar aquilo que temos. Jesus um dia teve que anunciar uma das coisas mais difíceis que ele teve que dizer aos seus discípulos. Penso eu que foi dentre várias, creio que foi aquilo mais difícil que ele teve que dizer, e está no capítulo 16 do livro de João, onde ele estava a fazer uma despedida, não é? Estava-se a despedir. Ele sabia que isso tinha um custo. Ou seja, as despedidas têm sempre um quê de... E porque ele era a esperança daqueles homens, ele era a esperança daquelas pessoas. Eles nunca tinham visto ninguém como Jesus, eles nunca tinham assistido a nada como aquele homem. E agora ele dizia que ia partir. Como é que é possível? O que é que vai acontecer agora de nós? Diz, a partir do verso 5, mas agora vou para junto daquele que me enviou e nenhum de vós me pergunta para onde vais? Pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Claro, é normal a tristeza. Mas eu vos digo a verdade, dizia o Senhor. Convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vos-lo enviarei. E eu parei aqui quando estava a ler isto e digo assim, ou eu estou a ficar assim um bocado já
espirituoso. Isto já nem é espiritual, é espirituoso. Já não sei como é que estou, mas eu parei aqui e pus-me a pensar nisto. Espera aí, deixa-me lá ler outra vez. Mas eu vos digo, porque eu estava a pensar no legado e estava a pensar naquilo que nós representamos uns para os outros, deixar o legado uns para os outros, para os mais jovens, sejam os nossos filhos ou não sejam nossos filhos, sejam os nossos irmãos que servem connosco. E vamos tendo que, deixando as coisas uns para os outros, vamos tendo que abrir caminho para que outros vão passando. O ministério é assim. Nós não somos permanentes no ministério. Vamos ter que ir fazendo outras coisas, às vezes mediante as possibilidades físicas, mentais, que vão enfraquecendo na nossa vida. O Senhor nos vai dando forças, sim, mas há que dar lugar a outros. Mas eu estava a ler isto e porque estava a tratar de meditar acerca destas coisas, e eu disse, convém-vos que eu vá, porque se eu não for o Consolador, não virá para vós. E eu pensava, às vezes é necessário que nós vaiamos. Às vezes é necessário que nós saiamos do caminho. E eu pensava, isto tem a ver. Às vezes há pais que não saem do caminho. Às vezes há pais que não deixam os filhos crescerem. Para que se manifestasse o Espírito Santo, para que o dia de Pentecostes viesse sobre a igreja, Jesus tinha que ir. Para os discípulos não era bom. Jesus também, provavelmente, preferiria não ir. Não era agradável para ninguém. No entanto, o fruto só se manifestaria se ele fosse. E o ir significava dizer, separar, deixar. Epá, eu deixo-vos um tempo. E eu pensava nisto. Não será que nós temos muitas vezes que fazer isto com os nossos filhos? Ainda que pareça que os deixamos isolados, ainda que pareça que os abandonamos, ainda que pareça que eles estão abandonados, separados, um sentimento de injustiça que pode surgir. Sim, pode surgir. Mas é nesse tempo, é nesse momento que o fruto vai rebentar. Porque muitas vezes, se não há essa separação, se não há esse ir, ou esse deixar que as coisas aconteçam através de outros, que entrem em ação, que tratem diretamente, se não acontece isso, o fruto não rebenta. E se o fruto não rebenta, o que é que acontece? Não há legado. Não há testemunho, não há legado. As coisas mantêm-se, não frutifica. Não se vê nada. Não se vê. Abre caminho. Deixa que outros tratem. Não fiques tão zangado, tão chateado porque te chamam um filho à atenção. A mim já me voltaram as unhas, assim. A mim já me chamaram os meus filhos à atenção, eu não voltei as unhas. Tinha vontade, mas não voltei. Vou-te dizer que não tinha vontade. Tinha vontade, mas não voltei. Porque eles têm que aprender a viver. Eles têm que aprender a sofrer as consequências dos seus atos. Eles têm que aprender a crescer. Eles têm que aprender a confrontar-se com a sua própria existência e o Senhor. E não podem estar sempre debaixo das asas do omni-nada. Porque o único que é omnipresente, potente e onisciente é o Senhor. E às vezes os pais pensam que são omni. Os pais e as mães. E as mães. Cuidado com as mães. Que são omni-nada também, porque ao fim e ao cabo depois, quando se vai ver, não há. Eu parei aqui e disse, o Senhor teve que ir para que se derramasse o Espírito Santo. E Ele disse, não, eu vou, mas espera aí. Para que o Consolador venha, eu tenho que ir. Para que as coisas aconteçam, eu tenho que me separar de vocês. Eu fiz esta analogia, fiz esta ligação. Se calhar, Deus me perdoe se estou a fazer isto de uma forma errada. Mas eu parei aqui e pensei nisto várias vezes. Porque quando Ele vier, vencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, diz no verso 8. E no 9 diz, do pecado porque não creem em mim. Do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer para vós, mas vós não o podeis suportar agora.
Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará de toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Há coisas que não se suportam. Há pessoas que não suportam ouvir nada porque não entendem. Ainda não entenderam. E não vão entender. Porque as coisas do Espírito não se discernem pela carne. A palavra de Deus é explícita. A carne não discerne as coisas que são espirituais. E só são espirituais aqueles que estão em Cristo. Aqueles que é que lemos no início? Aqueles que são guiados pelo Espírito Santo. Por isso, no último sábado não foi? Aqui, no culto, não foi? Domingo. No último domingo aqui no culto, houve um chamado. A importância que é haver um chamado para se receber o Espírito Santo, porque uma igreja sem o Espírito Santo, um fiel, um filho de Deus sem o Espírito Santo, é vazio, é oco. E não produz fruto. Não deixa legado, não deixa testemunho. E eu sei que todos nós aqui temos a vontade de deixar um legado, deixar um testemunho para os nossos filhos e que eles sejam de honra para nós e nós para eles. Toda a gente tem vontade disso. Mas temos que terem atenção. Quais são os passos que estamos a dar no momento presente? Porque estamos sempre em tempo de reverter se alguma coisa não estamos a fazer bem. Humilhemo-nos, pois, diante da poderosa mão de Deus. E é Ele que nos exaltará. É Ele que nos guiará. Mateus 12:34, não sei se dei este verso. Podemos sentir-nos fracassados muitas vezes porque não conseguimos alcançar aquilo que pretendíamos com as pessoas que nos envolvem, com as pessoas que estão ao nosso lado. Não conseguimos ver, parece que a obra de Deus. Porque a palavra de Deus diz que a boca fala do que está cheio o coração. E essa deve ser uma preocupação da Igreja de Cristo. Analisar o que está cheio o nosso coração. Tu podes falar 31.000 palavras, se o teu coração estiver cheio de peçonha, se o teu coração estiver cheio de inveja, de rancor, malícia, ódio. Se o teu coração tiver estas doenças, esta peçonha toda, tu podes falar o que quer que seja, não vai surtir efeito. Por isso é que o Senhor diz, 12:34, raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala de que estava cheio o coração. E o Senhor sabia que estava a falar com eles, com os judeus, e sabia do que é que estava a falar, porque Ele conhecia o coração deles. Ele não estava a falar de balde, Ele não estava a falar por acaso, Ele sabia o que é que tinha o coração. Mateus 7:16. Diz a palavra de Deus: pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore que produz bons frutos, toda árvore produz bons frutos. Porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir bons frutos. Amém? Não podemos pensar que podemos deixar um legado aos nossos filhos ou às pessoas que estão a trabalhar connosco, às pessoas que estão a servir ao Senhor connosco. Poder deixar um legado, sendo nós pessoas que não temos ao Espírito Santo, não estamos de acordo à vontade de Deus, o que é que nós vamos deixar? Não podemos pensar que deixemos coisas boas. E esta é uma preocupação. E essa era uma preocupação de Jesus com os seus discípulos. Era uma preocupação que eles, aquilo que fizessem, não fizessem por eles mesmos, mas fizessem pela vontade de Deus e pela vontade do Espírito. Porque a tendência da igreja é fazer as coisas pela nossa vontade. E já quando chegamos ao título de pastor, ou de co-pastor, ou do que seja, já entendemos que podemos fazer muito mais coisas segundo a nossa própria vontade.
E isso é ao contrário, é quando temos que estar mais sujeitos à vontade de Deus e ser mais obedientes, mais humildes e mais sujeitos. Porque aqui, se for na Teixeira Duarte ou numa outra empresa qualquer, quanto mais ascendes ao título, mais é a tua capacidade de poderes levantar a cabeça e ser o grande chefe. Aqui não. Aqui quanto mais título, quanto maior for o teu título, maior responsabilidade é que tens que te humilhar. Por isso, não te equivoques. Não te equivoques. Temos que aprender a deixar um legado de humildade aos nossos filhos, àqueles que servem connosco. O legado é aquilo que deixamos para trás. Enquanto cá andarmos, e um dia, quando o Senhor nos chamar, é o legado que cá fica. É os que nos perseguem. Portanto, isto, presta atenção. Por isso é urgente que busquemos encher-nos de Deus, para que possamos dar esse testemunho, não somente aos nossos, mas aos demais, mas principalmente aos nossos filhos, que é uma grande preocupação e é a primeira responsabilidade que temos. A vida em Cristo, de certa forma, é como uma corrida de estafeta. Eu estava a pensar que a vida é como estafetas. E o legado que damos é como se fôssemos estafetas. Temos que passar o testemunho, que é aquilo que eles fazem uns aos outros. A corrida de estafetas vem desde a antiguidade. Porque para levar uma mensagem de um sítio ao outro utilizavam várias pessoas. Para correr muitos quilómetros. E a partir de 1800 e troca o passo, começaram então a oficializar a corrida mesmo de estafetas, e depois nos Jogos Olímpicos, mais tarde. Mas isto para mim simboliza aquilo que tem que ser o trabalho teu e o meu da igreja. É que nós somos, naquele caso era 4 por 100, são 4 corredores de cada equipa, cada um percorre 100 metros. E fossem 4, fossem os que fossem. Simboliza que tem que haver um espírito de estafeta, de deixar passar um testemunho aos demais. E cada um deles tem que se esforçar como se fosse querer ser aquele último que vai passar a meta. Só o último é que vai receber a glória de passar a meta. Mas se o primeiro fracassa, ou o segundo fracassa, ou o terceiro fracassa, o último também não vai receber a coroa. O que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que tu e eu temos a responsabilidade, independentemente daquilo que se passa na tua vida, independentemente dos teus problemas, como temos ouvido aqui falar tantas vezes, porque estamos demasiadamente preocupados muitas vezes com os nossos próprios problemas. Temos que correr a nossa carreira que o Senhor já preparou para cada um de nós. Porque a seguir vão vir outros, e depois vão vir outros. E sabes o que eu te digo? E antes de nós já vieram outros. E ainda estão a correr a carreira. E muitos já não estão cá. O Senhor já os chamou. Mas passaram um testemunho. E a razão de tu estares aqui, já sabemos, é pela vontade de Deus. Mas também é porque muitos destes homens e mulheres, que muitos deles o Senhor já chamou, percorreram uma carreira. Foram fiéis e puderam dizer como Paulo, percorri a carreira, fui fiel até ao final. E é isso que tu e eu temos que entender. Deixar de nos preocupar tanto com as futilidades, com as coisas supérfluas, com aquilo que é periférico, com aquilo que é que o outro está a fazer, que o outro deixa de fazer, que a outra deixa de fazer. Perdemos o sentido, perdemos as forças, perdemos a concentração, passamos o tempo desviados naquilo que não empresta, descuramos a nossa família, descuramos os nossos filhos, temos os nossos filhos totalmente ao revés, virados do avesso, não nos preocupamos com isso, temos as pessoas à nossa volta viradas do avesso, não nos preocupamos com isso, e ao final disto tudo, quem é que vai passar a meta? Ao final disto tudo, o que é que vai ser? Tem que ser um trabalho de todos nós. Não é um trabalho meu, não é um trabalho
de outra pessoa qualquer, podemos falar aqui noutra pessoa. Não é um trabalho do pastor Miguel Dias, da Mari Carmen, do pastor Rabi, não é um trabalho do pastor Fernando, não é um trabalho do pastor Luís Miguel, da Sandra, não é um trabalho do pastor Faria, não é um trabalho do Kim, não é um trabalho do Tichico, não é um trabalho do Manel, não é um trabalho do Carlos, não é um trabalho do Sami, é um trabalho completo de todos. Temos que caminhar todos no mesmo sentido e o sentido é Cristo. Deixemo-nos de coisas supérfluas. Ou pelo menos de priorizar essas coisas. Porque todas as coisas nos são, como é que diz? Lícitas. Mas nem todas nos convêm. Então, corramos a carreira como um estafeta, que tem que entregar um testemunho, que tem que deixar um legado, que tem que fazer a sua parte, e que quando termina a sua parte, chega ao final, entregou e diz, eu dei o meu máximo. E se alegre com aquele que chega ao final à meta e diz, todos nós, os 4, nos abraçamos, porque todos demos o máximo. Mesmo que houvesse um que tivesse fisicamente menos capacitado, mas como deu o máximo, o Senhor abençoou. E é isso que é importante. Temos que correr dessa maneira. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 5. E vou-te dar um exemplo daquilo que é um testemunho, daquilo que é um legado. Pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento. A mesma que primeiramente habitou na tua avó Loide, estamos a falar de Timóteo, e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado um espírito de cobardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de Nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Amém? Participa. Este era o legado de Timóteo. Este era o legado da avó e da mãe de Timóteo. Timóteo, um servo de Deus, filho espiritual de Paulo, que tinha na sua avó e na sua mãe um legado do qual Paulo podia dizer, olha, eu conheço a fé que vem da tua avó e da tua mãe. E o resultado desse legado da tua avó e da tua mãe és tu, um servo de Deus, aprovado e fiel. Que nós possamos um dia dizer os nossos filhos possam dizer de nós, hoje sou aquilo que sou, porque na verdade tive um pai, ou tive uma mãe, ou tive um líder, ou tive um pastor, ou tive um irmão, ou tive um amigo que me levou a Cristo e que deu em muitas alturas a sua vida e o seu tempo por mim. Me falou de Jesus, tirou do seu tempo, tirou da sua vida para falar de Jesus. Não somente falou mal, nem somente me distraiu, senão que levou-me aos pés de Cristo. E isso é o mais importante que tu podes fazer. Portanto, faz muitas coisas na tua vida, podes fazer muitas coisas todos os dias, mas o principal, deixa um legado. Pensa na tua vida, hoje quando fores para casa, hoje quando te deitares, pensa no legado que estás a deixar. Pensa qual é a história que estás a escrever. Pensa naquilo que o Senhor está a utilizar-te. Diz a palavra de Deus em 2 de Reis, para terminar, capítulo 4, verso 1. Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo, meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou, que te hei de fazer? Diz-me o que é que tens em casa. E ela respondeu, a tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Toda a gente conhece esta história. Então disse ele, vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos. Vasilhas vazias, não poucas. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos e deita o azeite em todas aquelas vasilhas e põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheias as vasilhas, ela a um dos filhos.
cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos, chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu, não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus e disse, vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e os teus filhos vivei do resto. Amém? Olha o legado. As pessoas estão preocupadas com aquilo que têm e aquilo que não têm. Quando tu entregas a tua vida nas mãos de Deus, quando tu entregas a tua vida e a vida dos teus filhos, confias a tua vida, a vida dos teus filhos nas mãos dos servos de Deus, nas mãos de Deus, olha o que pode acontecer. De uma casa desolada, de uma viúva que não tinha com que sustentar-se, o servo de Deus, Deus por assim dizer, multiplicou-lhe e ela pôde pagar as suas dívidas e daí para a frente nada mais lhe faltou. Esta é a palavra de Deus. Amém? Tu crês nesta palavra? Tu crês que quando tu és fiel e entregas a tua vida ao Senhor e a vida da tua casa ao Senhor, dos teus filhos, que o Senhor te abençoa e o Senhor não permite que te falte nada? Tu crês nisso? Então põe-te de pé daí de onde estás. Vamos nesta manhã orar ao Senhor para que nos permita deixar um legado. Deixar um testemunho, deixar um legado. Mas não é para amanhã, é começar já hoje a construir esse legado. E se já estás a construir esse legado, que Deus não permita que tu abandones. Que Deus não permita que tu quebres esse elo que tens com o Senhor. Pai, tu conheces a realidade de cada um de nós aqui neste lugar, Senhor. A nós compete-nos somente submeter-nos à autoridade do Teu Espírito Santo, Senhor.